Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Silva, trazendo aí o resultado dessa terça-feira dos jogos que foram indicados para as tips que eu deixei ontem, certo? Então vou aqui mostrar qual foi o resultado. Antes, se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreve no canal para que quando eu lançar os vídeos o YouTube te informe. Deixa o like, deixa o seu comentário e vamos para os jogos de ontem. Como é que foi os jogos de ontem? Quais foram os resultados? Então tá aqui os resultados dos jogos de ontem. Todos os jogos tiveram gols. A gente vai entrar em um por um para ver se bateu o limite. Então o primeiro jogo que eu coloquei lá para o pessoal foi o jogo do St. Gallen contra o Sion. Tá aqui St. Gallen e Sion. Os gols saíram no HT. Aos 21 minutos teve o primeiro gol e depois aos 51, aos 67 e aos 91 teve aí os gols. Então pagou aí o HT, pagou o limite e pagou o over à frente. A indicação foi para o over 1,5 e saíram aí 4 gols. O outro jogo não deu para operar porque foi o jogo do Winterthur contra o Tour, que é o líder. E no primeiro tempo teve 2 gols pagando à frente, mas saiu um cartão vermelho. Então saiu o primeiro gol, depois saiu o segundo gol em sequência. Veio o cartão vermelho aos 26 minutos. Mesmo assim o time da casa fez o golzinho de honra dele. E depois levou mais um gol no primeiro tempo ainda, fazendo aí 1-3 para o Thun. E o Thun ainda fez aos 91 mais um gol, batendo aí o limite. Então foi mais um jogo aí bem analisado, porém com cartão vermelho eu não indico entradas numa situação dessa, num cenário onde tem um time com -1. O outro jogo foi no País de Gales. A gente teve aí o Cardiff contra o Brighton Ferry. O jogo terminou 2-2. Também teve aí, como eu tinha falado no vídeo, o primeiro gol saiu aí aos 3 minutos, o time da casa. Teve um empate aos 57, o time da casa fez o segundo aos 68 e aos 72 mais um empate. Foi assim que terminou o jogo, pagando aí o limite e o over à frente também. E hoje, aliás, amanhã, o que é que a gente tem para amanhã? Para amanhã, a gente tem esses jogos aqui. Então, vou fazer a leitura aqui de cada um deles, certo? A gente vai ter aí de 12h30, vai ter 4h30 mais 3 jogos e 5 horas um jogo na Escócia, o jogo do Dundee United contra o Celtic. Então, vamos ver aqui o primeiro jogo de 12h30. A gente vai ter aí Radnik contra, cara, Kukarik, acho que é assim que se pronuncia. Então, Radnik contra o Kukarik, esse jogo na Sérvia. Então vamos dar uma olhada aqui nos dados. O Radnik não tem Copa, não tem nenhum jogo de Copa aqui. Ele teve aqui 1, 2, 3 falhas de ataque, se envolveu em over 2,5. 1, 2, 3, 4 tá baixo. O 1,5 bateu 80%. Então ele tem 10 jogos, 80% dos jogos bateram aí o over 1,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60% de ambas marcas. Parece ser um jogo, tem tudo para ser um jogo movimentado. Então eu vou colocar aqui o Radnik 2,5. O Kukarik, ele tem aqui os 10 jogos são válidos, não tem Copa. Falhou em marcar 1, 2 vezes. Ele falhou em marcar 2 vezes. Tem 2 placares aqui que terminou só com um gol.
todos os outros 80% over 1,5, ambas marcam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 70% de ambas marcas. Também tem um jogo aí, tem tudo para ser um jogo 1.5. E esse aqui foi, aqui não foi 2.5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Então deixa eu apagar logo esse daqui. Esse daqui é 1.5, 1.5 e aqui também 1.5. Então são dois times over 1.5. Aqui é a 15ª rodada, a gente já vai lá na campanha Casa Fora. E aqui na campanha Casa Fora, o Radnick marca 1 gol, sofre 1 gol e os jogos têm média de 2 gols por partida. A defesa é forte, tem aí sofrido só em 56%. O ataque é bom, marcou em 67%. O Kukarik marca 1 gol, sofre 1 gol e os jogos têm média de 2 gols. Sofreu em 100% e marcou em 75%. É um time com característica de ambas marcas. Os momentos de gols. Tem apenas um momento no segundo tempo que o time da casa não marcou. Nos outros, todos eles marcaram. Então, tem tudo para ser um jogo aberto, já que os times jogam e deixam jogar. Principalmente o time de fora, onde você vê que ele tem aqui um único momento também onde ele não levou gol. Em todos os outros ele marcou e levou. Esse daqui não marcou e sofreu. Esse daqui marcou, mas não sofreu no primeiro tempo, do minuto 16 aos 30. Então, tem tudo aí para acontecer pelo menos aí 1,5 gol nesse jogo. O resultado ao intervalo que mais acontece das duas equipes não é o 0 a 0. Então, probabilidade aí para gol no primeiro tempo. Vamos ver a análise subjetiva. A gente vai ter aqui, deixa eu me mostrar aqui, vamos lá para análise subjetiva. E na classificação, a gente tem aqui o time, esse campeonato aqui. Deixa eu me ver aqui. Pronto. Deixa eu colocar aqui para que a gente dê uma olhada e veja aí a classificação dos grupos. Pronto. Então o campeonato aí, ele tem 16 equipes. O grupo que sobe, que vai disputar o título, é um grupo de 8. O time da casa, ele está fora do grupo. Então ele está aqui nessa posição. Ele está em 10º colocado. Ele está fechando rodada. Esse jogo vai fechar a 18ª rodada. Todos os outros já têm 19 jogos e eles têm 18. Então esse time aqui, se ele está com 21 pontos ganhando, ele não sobe. Ele não vai nem subir nem perder posição, já que ele está fechando rodada. O que ele pode acontecer, ele ganhando, ele vai diminuir aqui para 1 ponto de diferença para os times que estão aqui com 25 pontos. Então, o time da casa, se ele quer entrar no grupo que vai para a disputa de título, ele vai ter que ganhar esse jogo e aí na próxima rodada torcer aí para tropeço dos times de cima para poder entrar. Então, ele precisa ganhar. O time de fora, que é o Kukarik, ele tem 27 pontos, também não muda a posição na tabela, já que ele não chegaria aos 31 pontos e também não é ultrapassado, porque todo mundo já jogou na rodada.
qual é o risco desse jogo aqui? É o time de fora querer ficar com esse 1 ponto. Pode acontecer isso? Pode. Porém, se você olhar aqui, deixa eu voltar aqui olha só isso aqui. E é um time que já tem bastante empate. Ele teve aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 empates. O que isso quer dizer, Silva? O que é que isso significa? Quer dizer que é um time que ele fora de casa, ele deve estar indo atrás desse 1 ponto e abandona o jogo, certo? Porém, o jogo aqui ele já foi um jogo em casa, outro em casa, outro aqui foi em casa, também só um jogo que foi fora que ele empatou. Mas ele é um time aí que está demonstrando aí que está ficando satisfeito com o empate, certo? Então, o que é que eu aconselho para vocês? Presta atenção no que eu vou dizer para vocês aqui em relação a esse jogo. Qual é o melhor cenário para entrar nesse jogo, caso for fazer uma entrada? É você esperar que um dos times esteja na frente. É esperar que o placar esteja aberto. Por quê? Porque se esse jogo terminar o primeiro tempo 0 a 0, esse time está demonstrando aqui que o empate para ele está servindo. E nesse cenário aqui, ó, ele está mostrando aí que ele não vai para canto nenhum. Então ele pode ficar satisfeito com o empate. Então, o conselho que eu dou é entrar nesse jogo se ele tiver desempatado, alguém na frente com um placar ali de 1 a 0. Cabe 1,5, cabe, mas eu estou vendo aí um risco por parte desse visitante que tem muito placar de empate, certo? Não acredito aí que esse jogo vai terminar sem gol, mas existe o risco, eu tenho que alertar, certo? Então é isso. Eu vou colocar aqui para esse jogo. Radnick. Radnick e Kukarik. Radnick e Kukarik. Over 1,5, seguindo ali a tendência do time. Tá aí Radnick e Kukarik versus Kukarik. Deixa eu colocar aqui deixa eu tirar aqui essa parte. E vamos lá novamente. Agora sim. Radnick versus Kukarik, over 1,5. Então, esse vai ser o primeiro jogo. Eu vou colocar aí para vocês. O segundo jogo, Young Boys versus Grasshopper. Young Boys versus o Grasshopper. E a gente vai fazer aqui a leitura aqui na campanha dos times. Bora lá. O Young Boys está vindo, tem uma Copa aqui, 3 Copas, que é a Liga Europa. Falhou em marcar 2 vezes, sendo uma vez num placar de 0 a 0, se envolveu em 1, 2, 3, 4. 4 em 7 está baixo. 4 em 7 está baixo. Tem algum placar aqui de 1 gol. Teve um jogo aqui que foi 0 a 0.
O resto foi tudo over 1,5. Então, 6 em 7, 86% over 1,5 para o Young Boys. Então, Young Boys 1,5. O Grass Shop, ele tem uma copa. Falhou em marcar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes ele falhou em marcar. Se envolveu aqui. Só tem 3 jogos que foram over 4,5. O 4,5 é 1,5, aliás. Tem um empate aqui. O resto tem 1, 2, 3, 4 jogos que foram 0,5. Então, o Grass Shop, ele é 0,5. Aqui é a 18ª rodada. Na campanha casa fora do Young Boys. O Young Boys marca 2 gols, sofre menos de 1 quando sofre. Os jogos têm média de 3 gols por partida. Não sofreu gol jogando em casa em metade da campanha e marcou em 75%. O Grass Shop marca menos de 1 gol fora de casa e sofre 2 gols por partida. A média de gols é de 2 gols quando ele joga fora de casa. Sofreu em 89% e marcou em 56%. Os momentos de gols. A gente tem aqui o Young Boys já tendo encaixe do minuto 16 a 30 e no minuto 61 a 75. Então, um time aqui que sofre bastante. E o Young Boys ele marcou em quase todos os períodos, apenas no período de 31, 45 ele não marcou. E o Grass Shop sofre bastante, marca pouco. Então a gente depende muito aqui do que vai acontecer, muito pelo desempenho aí do Young Boys. O resultado ao intervalo que mais acontece das equipes é o 0 a 0 do Young Boys, mas não é do Grass Shop. O Grass Shop tem um placar que mais acontece, ele perde o primeiro tempo por 1 a 0. Vamos fazer a leitura agora lá da análise subjetiva. Então, esse jogo aqui a gente já fez a leitura. A gente volta aqui e vai marcar aqui o jogo da Suíça, Young Boys versus Grass Shop, classificação. E aí, mais uma vez, o Young Boys, a gente tem aqui um grupo de 6 equipes que vão se classificar para a disputa de título, as outras 6 vão disputar rebaixamento. Então, o Young Boys, ele é terceiro. Se ele ganhar aqui, ele está fechando a rodada também. Ele vai, quer dizer, a rodada foi aberta hoje com os jogos que a gente fez aí do St. Gallen contra o Sion e do Winterthur contra o Thun. Então, ele tem 29 pontos, mesmo que ele ganhe, ele não vai chegar na terceira posição do St. Gallen, porém, o Basel vai jogar e pode ultrapassar ele. O Sion já jogou, não pode ser ultrapassado. E o Lugano também pode ultrapassar ele. Então, o Young Boys, ele vai jogar tranquilo, porque ele não sai da zona de classificação, ele não sai do G6, mesmo perdendo, o que faz o time entrar aí mais tranquilo para fazer o trabalho dele e tentar a vitória contra o penúltimo colocado. Então, o Sion está nessa posição aqui e o Grass Shop, ele é penúltimo. Se ganhar ou perder, não vai alterar a posição, já que ele tem 14 pontos, o Luzerne tem 18, ele não chegaria, e o Winterthur já jogou, continua ali com 10 pontos.
Então acredito que os dois times aí, sabendo que não vai perder posição, a tendência é que os dois tenham um jogo aberto aí tentando a vitória, certo? Então, nesse caso aqui, a gente vai lá para qual é o potencial. O Grasshopper é 0.5, então mais uma vez vou seguir aqui o que a estatística diz. Young Boys, o Young Boys, e o outro jogo também aqui foi 0.5, tá ali 1.5, mas deixa eu ver aqui, esse jogo aqui não, os dois foram 1.5, tá certo lá, mas esse aqui do Young Boys e Grasshopper, a gente vai para o 0.5 por causa do time visitante que não tem tendência aí para muitos gols. A estatística dele é baixa. A gente vai botar aqui 0.5 Young Boys versus Grasshopper. Então a gente tem aí o primeiro jogo, o Radnick contra o Kukarik, 1.5, Young Boys versus Grasshopper, 0.5. O próximo jogo que eu vou mostrar aqui, também pela Campeonato da Suíça, Zurique contra o Lugano. O Zurique não tem Copa, falhou em marcar 1, 2, 3 vezes, se envolveu em over 2,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 70% de over 2,5 para o Zurique. O Lugano não tem Copa também, falhou em marcar uma única vez num placar de 0-0. Tem 1, 2, 3, 4 placares que foram abaixo de 2 gols, então ele é 60% só, over 1,5 ou mais, então ele vai ficar aqui também para o 0.5. Na campanha casa fora, o Zurique marca 1 gol, sofre 2, tem média de 3 gols por partida. Tem a defesa fraca e o ataque forte. Sofreu em 89% e marcou em 89%. É um time de ambas marcas. O Lugano marca 1 gol, tem média de 1 gol sofrido. Quando ele sofre, os jogos chegam a 2 gols por partida. A defesa é razoável, sofrendo ali em 62%, e o ataque marca também em 62%, é um ataque fraco. Então, tendência aqui do Zurique não é de ter muitos gols quando ele joga fora do Lugano, quando ele joga fora de casa. Os momentos de gols, a gente começa a ver que os gols é a partir do minuto 16, é onde tem maior envolvimento aqui do Zurique. O Lugano, os momentos de gol já começa aqui mais bem fraquinho, então ele não marca, tem pouca marcação de gol, marcou 1 gol no primeiro período, no último período do primeiro tempo e marcou nos 3 períodos do segundo tempo. Então esse jogo aqui é um jogo que mostra realmente que o Lugano ele não marca tanto. O resultado é um intervalo que mais acontece das duas equipes. O Zurique não tem 0-0, o Lugano é o 0-0. Isso se reflete por isso aqui, que mostra que como o time não marca tanto, também não sofre tanto, ele
cai os gols sofridos dele no primeiro tempo. Então, isso se reflete nos momentos de gols. Vamos dar uma olhada lá na análise da tabela. Vamos fazer a leitura da tabela. Então, deixa eu ver aqui. Esse foi o Young Boys. A gente vai para o Zurique e o Lugano. Luta direta para entrar ou permanecer no G4. Aliás, G6. O Zurique está jogando em casa e está na parte de fora do G6. Então, olha só, os dois times aqui, luta direta. Mesmo que ganhe esse jogo, o Zurique, que joga em casa, ele vai permanecer fora pelo saldo de gols. Ele teria que fazer aqui uma vitória. Ele teria que fazer uma vitória aqui de 4 gols para tirar o saldo negativo. Ele teria que fazer uma vitória aqui de 4 gols que deixaria o saldo 0. E aí ficaria menos 3 para o Lugano. Então ele tem que ganhar e fazer saldo para ele trocar essa posição aqui, inverter. Ele entraria no G6 e o Lugano sairia. Então é confronto direto aqui na luta para ficar no G6. O que isso quer dizer? Para o Lugano, o empate serve. O Lugano ele ganhando, continuaria no G6 com 28 pontos, inclusive passaria o Sion, que tem 27. O Sion cairia para o sexto e o Lugano iria para quinto colocado. O que isso quer dizer, cara? Quer dizer que o Lugano aí pode jogar aí por esse empate. A gente só vai saber se ele vai fazer isso amanhã, quando os times forem escalados, e a gente vê qual é a mentalidade. Como, cara? Você vai ver no time titular e no banco se o time está ofensivo ou defensivo, certo? E aí, qual é o melhor cenário aí para entrar num jogo desse? É o Lugano perdendo. Porque se o Lugano estiver perdendo, o empate para ele serve. Se ele fizer esse primeiro gol, ele pode ali tentar segurar o resultado, já que ele está ganhando 1 ponto, está ganhando 3 pontos, aliás, subindo ainda mais na tabela, porque ele ganhando, ele iria a 30 pontos, ele ficaria ao lado do Young Boys, ele ficaria à frente do Young Boys em caso de derrota do Young Boys. Ele tem 27, ganhando vai a 30, o Young Boys tem 29. Porém, o Young Boys vai jogar na rodada. A gente já fez a leitura aí do Young Boys. Então, existe must win aí do Zurique. Porém, se o Lugano ganha, ele melhora ainda mais na tabela, certo? E como é que ficou aqui na leitura? O Lugano é 0,5, então a gente vai manter aí o que diz aí as estatísticas. Zurique versus Lugano. Zero ponto 5, já que o Lugano ele é 0,5. Então, não vou forçar aqui uma entrada na base do achismo, porque as estatísticas mostram que ele é 0,5, certo? Então tá aí Radnick 1,5, Young Boys 0,5, Zurique 0,5. O próximo jogo
Luzerne versus o Basel ou Basileia. Luzerne versus Basileia, também campeonato da Suíça, é o mesmo campeonato. A gente vai ver aqui a leitura. A gente tem aqui uma Copa e só. O Luzerne falhou duas vezes. Se envolveu em over 2,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3,5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 e 9 vai dar aí 78% over 3,5. Over 3,5 do Luzerne. Então ele está aqui 3,5. O Basel tem 1, 2, 3, 4 Copas. Falhou em marcar em 1, 2, 3, 4. 4 vezes ele falhou em marcar o Basel. Então esse jogo aí, pelo Basel, nem tem probabilidade para gols. É um jogo aí que, pelo Basel, vai terminar 0-0. Porque ele tem aqui, ó, 6 jogos e dos 6 jogos, 50% foi over, terminou sem gol. Não teve nem gol nos 50% dos jogos que o Basel fez. Então, cara, vamos dar uma olhada lá na campanha casa fora. Jogando dentro de casa, o Luzerne tem média de 2 gols feitos, 1 sofrido. A média de gols por jogo é de 4 gols. Tem a defesa fraca sofrendo aqui em 87% e o ataque forte marcando em 100%. O Basel marca 1 gol fora de casa, sofre 1. Os jogos têm média de 2 gols. E a defesa sofreu aí em 67%. Aliás, ele sofreu em jogos sem sofrer 33%, sofreu em 67%. E jogos sem marcar, ele marcou fora de casa em 89%. Então, aqui na campanha casa fora, diz que é um time que marca fora de casa. Como é que eu sei disso? Olhando aqui na classificativa, e mostra que realmente só teve aqui um jogo que ele não marcou, que foi 0-0. Em todos os outros jogos, ele marcou, certo? Jogando fora de casa. Então, o que é que a gente vai... Vamos continuar aqui, vamos dar uma olhada aqui. Mostra que realmente o Basel, ele é um time aberto, ele joga e deixa jogar, é um time que praticamente se envolve aí com ambas marcas. O Luzerne também não tem falha em nenhum período, ele marcou em todos os períodos. Tanto o Luzerne marcou em todos os períodos jogando em casa, como o Basel jogando fora de casa, ele marcou em todos os períodos. Então isso aí, contrariando o que está dizendo aqui desses jogos, não é um jogo com tendência para 0-0, certo? Aqui não mostra que o Basel vai ter gol, não. Mas, olhando aqui a campanha casa fora e olhando aqui também os momentos de gols, mostra que é um time que marca. O resultado ao intervalo. O Luzerne é o 0-0, o Basel não é o 0-0. O resultado que mais acontece é o intervalo. Vamos dar uma olhada lá agora na leitura da tabela. Então a gente vai ter aqui Luzerne e Basel.
classificação. A gente tem um time aqui favorito, que é o Basel. O Basel está aqui em quarto lugar. E todos eles aqui estão com os mesmos números. Quem já jogou hoje está com 18. Quem vai jogar amanhã ou os próximos jogos tem 17. O Basel tem 28 pontos. 28 pontos. O Sion já jogou, não vai ultrapassar ele. O Lugano joga contra o Zurique. Então, o Lugano pode ultrapassar ele, mesmo assim ele vai continuar no G6. Mesmo perdendo, ele vai continuar no G6. O Luzerne, que joga em casa, pode chegar a 21 pontos. Chegando a 21 pontos, ele está com menos 3 de saldo. E o Lausanne, que também vai jogar ainda na rodada, tem 4 gols de saldo. Então, se ele ganhar, ele chegaria aqui, ele só ganharia essa posição aqui do Servette, que também vai jogar na rodada. Então, o Luzerne precisa vencer, aliás, todos os times precisam vencer, porém, o Basel, ele não tem essa necessidade dessa vitória, já que ele não perde, ele não sai do G6, mesmo perdendo. E aí esse jogo tem um risco. Se o Basel não quiser jogar, esse jogo tem um risco de terminar do jeito que está. Então eu preciso... Qual é o cenário melhor para operar nesse jogo? Para operar nesse jogo é o placar estando aberto. O placar estando aberto. Por quê, Silva? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Por que o placar tem que estar aberto? Olha só. O 50% dos jogos do Basel foi 0-0. E aí, quando o jogo teve o placar aberto, o que foi que aconteceu? Teve um placar aqui que foi para 1-2, ele ganhou de 2-1. Um placar ele empatou em 1-1 e o outro ele perdeu por 1-0. Então, dos 3 jogos que foram o placar teve aberto do Basel, 67% teve over 1,5. Apenas um jogo terminou 0-1. Qual foi a hora que esse gol saiu? O gol saiu no segundo tempo. Então estava se encaminhando para um outro 0-0. E aí o time visitante, que foi o Lugano, fez o 1-0. Porém, o Basel não teve forças para um empate. Então, esse jogo aqui, para você fazer alguma coisa, esse jogo tem que estar aberto o placar. Se esse jogo tiver 0-0, fique fora do jogo. Então, esse jogo aqui só pode ser operado se o placar estiver aberto. E mesmo assim, se esse placar tiver alguém ganhando, seja o Basel ou seja o Luzerne. De preferência, se for o Luzerne que estiver ganhando, porque se você olhar aqui, o Luzerne, ele não tem vitória pelo placar de 1-0. E ele também não tem derrota pelo placar de 1-0. Ou seja, ou ele perde de 2 gols, ou ele ganhou por mais de 2 gols, que foi esse placar aqui, o único que ele teve. Mas todos os outros, ou ele perdeu ou empatou por mais de 1 gol. Então, se ele tiver ganhando, cabe uma entrada, porque aí o Basel
vai para cima. Se o Basel abrir o placar, ele pode querer ficar com essa vitória de 1 gol aí, mas ele só tem um jogo que terminou com 1-0 e mesmo assim ele estava perdendo. Os outros dois foi over 1,5. Então, o que é que eu vou colocar aqui para esse jogo? Bora lá. Luzerne e Basel. Luzerne e Basel. Vai ser over limite se o jogo estiver com... se o placar estiver com diferença de 1 gol. Então vou colocar aqui atualizar novamente e vou explicar direitinho o que é que vocês vão fazer. Radnick versus Kukarik, over 1,5. Young Boys e Grasshopper 0,5. Zurique e Lugano 0,5. Luzerne e Basileia over limite se o jogo estiver com a diferença de 1 gol. Como assim diferença de 1 gol? Se tiver 1-0, 2-1, 10-9, 20-19, 18-17, aí você pode entrar para o over limite. Se esse jogo tiver empatado, não entre. Não entre porque tem um risco por parte do Basel. Esse jogo só entre se ele tiver com a diferença de 1 gol. Você espera ali no máximo até os 65 minutos. Se a odd chegar e o jogo tiver com o placar aberto, com diferença de 1 gol para alguém, cabe uma entrada. Caso contrário, abandone o jogo. Se você não se sentir seguro para fazer esse jogo, observa, só faz mesmo acompanhar para ver se vai acontecer. O que eu estou falando aqui não quer dizer que o jogo vai terminar 0-0, pode virar muitos gols nesse jogo, mas para entrar num jogo como esse, só se alguém tiver na frente do placar com a diferença de 1 gol. Caso contrário, abandone. E se você não tiver segurança, faz os outros jogos e deixa esse de lado, certo? Então a gente vai aqui para mais um jogo. O próximo jogo é o jogo na Escócia, Dundee United versus Celtic. Celtic não é o mesmo Celtic do ano passado. Ele teve aí o time desmontado, saíram alguns jogadores e o Celtic está aí, não está correspondendo ao time que eu conhecia aí, mas também está início de campeonato, é o atual campeão, tem aí 11 rodadas apenas. Então bora aqui fazer a leitura. O Dundee não tem jogos de Copa, falhou em marcar aqui. Falhou em marcar 1, 2, 3, 4 vezes, se envolveu em over 1,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1,5 para o Dundee. O Celtic ele já está aqui para o 0,5. Tem 5 jogos de Copa e nos 5 jogos que tem aqui, 2 terminaram com vitória de 1-0. Então o Celtic está mais para o over 0,5, se bem que eu não acredito aí no jogo terminando só com 1 gol. Porém, o que vale é o que as estatísticas mostram. A gente tem que seguir. Na campanha casa fora, por que eu estou vendo aqui a campanha casa fora se está aqui na 11ª rodada? O campeonato tem aí 12 times. 12 times, você multiplica aí, tira aí 2. Tira 2 disso aqui.
fica 10. Então aqui já tem aqui a 11ª rodada, já virou o turno. Então a gente vai aqui para a campanha casa fora. Na campanha casa fora, o Dundee marca um gol, sofre um gol, tem média de 2 gols por partida jogando em casa. A defesa é fraca, sofrendo 75%, e o ataque é fraco, marcou apenas em 62%. O Celtic tem média de gols marcados fora de casa de 1 gol, sofreu 1. Os jogos têm média de 2 gols. A defesa é forte, sofreu apenas em 57%, e o ataque também é forte, marcando aí em 71%. Os momentos de gols têm um encaixe aqui no primeiro tempo do minuto 16:30, por parte do Celtic, que é quando aumenta a fragilidade, é um momento de maior fragilidade do Dundee. E os dois times têm bastante envolvimento em gol, só que o Celtic no minuto 31:45 não marca. Pode ser que amanhã ele marque, mas é o período em que ele não se envolveu, ele não marcou gol. Já o Dundee marcou em todos os períodos. O resultado ao intervalo, o Dundee não tem 0-0, o Celtic tem 0-0 no primeiro tempo. Vamos lá para o cenário. No cenário aqui, na leitura da tabela, Celtic e Dundee. Celtic e Dundee. Então tá aí, o Celtic, ele é o segundo colocado com 6 pontos de diferença e 2 jogos a menos. Então veja só, o Hearts ele tem 17 jogos, o Celtic tem 15 jogos, o que quer dizer que ganhando esses 2 jogos que faltam, o Celtic estaria com os mesmos 38 pontos do Hearts. Então, acredito que o Celtic vai correr atrás desses pontos. O Dundee tem 17 pontos. Se ele ganhar ou perder, não vai mudar a posição dele na tabela, porque com 17 pontos ele iria a 20, não chegaria a 21, que é o número de pontos do Falkir, e o St. Mirren não iria ultrapassar ele, já que o St. Mirren tem ainda 14 pontos, porém o St. Mirren tem um jogo a menos. Então essa é a leitura da tabela. Acredito sim que o Celtic deve se envolver em gols, porém ele é 0.5, como a gente viu lá. E eu vou colocar aí, como está aqui, ó, Celtic, o envolvimento dele é 0.5. Então a gente vai colocar aqui nesse jogo do Dundee United versus o Celtic, mas não acredito num jogo de apenas um gol. Acredito sim que aí vai ter pelo menos 1,5 gols, mas entre o que eu acredito e o que está aqui, o que vale é o que está escrito, e é isso que a gente tem que fazer. Não vamos inventar moda aqui, querendo que não, porque é o Celtic, porque é um time over. Não, faz o simples, que o simples é que dá certo. Então bora lá. Radnick over 1.5, Young Boys over 2.0, aliás, over 0.5 para o Young Boys, o Zurique 0.5 para o Zurique, o Luzerne e o Basel só entrar se o jogo tiver com 1 gol de diferença, seja para quem for, e o Dundee versus o Celtic over 0.5. Então esses são os jogos para amanhã, dia 17, quarta-feira, certo? Tá aqui os jogos, esses 4 jogos, e amanhã vai ter o jogo da
final do Mundial de Clubes. O jogo vai ser PSG versus o Flamengo. E para esse jogo, cara, é a mesma coisa lá que eu falei do Basel. Para fazer um jogo desse, alguém tem que estar na frente. Entrar enquanto o jogo tá 0-0 não é bom fazer entrada, porque aí nenhum dos times precisa daquele gol, porque tem a prorrogação e tem pênalti. Então, esse jogo aí, para fazer alguma coisa, tem que esperar que o primeiro gol saia. Se você quiser fazer uma entrada direta no over à frente, você vai esperar aí que saia 2 gols, mas enquanto esse gol não vai saindo e o tempo vai passando, o tempo é teu inimigo. E aí a gente tem que lembrar que o time do PSG, para quem acredita aí na vitória do PSG vai com desfalque. Então, se eu não me engano, Marquinhos não joga, viajou, mas não joga. O Dembélé também não joga, se eu não estou enganado. É um time forte, de elenco forte. O Flamengo, o Felipe Luiz deu uma declaração que todo mundo vai jogar. Então, se o Pedro já voltou no jogo passado com 5 minutos, acredito que ele vai ter condições de jogar também. Acredito que o Flamengo não tem que inventar nada do que ele tem feito, porque ele chegou aonde chegou, jogando para frente. São dois times que gostam muito da posse de bola, certo? São dois times que eles trabalham muito a bola. Então vamos ver quem é que vai ter mais posse de bola, já que o Luiz Henrique ele gosta desse jogo com o time jogando, tocando. O Felipe Luiz também. O Felipe Luiz tem feito o Flamengo jogar pressionando a saída de bola dos adversários. E aí acredito que se sair o primeiro gol ali, para sair o segundo, não vai demorar muito, certo? Se o PSG marcar esse gol, acredito sim, no over 1,5. Porém, se o Flamengo marcar esse gol, pode ser que o Flamengo queira ali segurar esse resultado. Não é característica do time, pelo que a gente vem acompanhando. Ele faz o gol e continua pressionando, certo? O Flamengo, acredito que deve entrar com a zaga com Léo Pereira, Léo Ortiz. Acredito que o Alexandro na lateral esquerda. O outro lateral uruguaio, cara, me esqueci o nome do uruguaio agora, que joga lá na lateral esquerda do Flamengo. O Jorginho, o volante vai ser o Jorginho. E acredito também que o Carrascal deve entrar ali como um volante e ofensivo. Na frente deve ser, acredito que se o Pedro estiver em boas condições, deve jogar com o ponta esquerda. Vai ter aqui, deixa eu abrir aqui a tela que fica mais fácil de falar alguma coisa, já que deixa eu ver aqui, Mundial de Clubes, cadê o Mundial? Olha aqui. Então bora lá, deixa eu colocar aqui que fica mais fácil. Elenco. Vou vir aqui na parte do elenco. E aí, o goleiro não deve ter novidade, deve ser o Rossi. Acredito que os jogadores que vão entrar: Alexandro na lateral esquerda, Léo Ortiz e Léo Pereira. Cadê o lateral que não está aparecendo aqui? Um é o Alexandro, Léo Ortiz e Léo Pereira. Arrascaeta não. Cadê o lateral? Cara, que sacanagem.
Resultados. Deixa eu vir aqui que fica melhor no jogo passado. Formação. Então tá aí o time que eu acredito que deve jogar: Alexandro, Léo Pereira. No lugar do Danilo, acredito que não é o Danilo que entra, acredito que aqui deve ser o Léo Ortiz, mas caso o Léo Ortiz ainda não esteja 100%, ele vai manter aqui o Danilo. O outro é o uruguaio, o Varela. Aqui não deve ter surpresa, Jorginho e Eric Pulgar. Carrascal, Arrascaeta. Aqui eu acredito que deve sair o Plata para a entrada ou do Bruno Henrique ou do Pedro. O Cebolinha deve sair para entrar o... Deixa eu ver aqui o nome dele. Ele é... Cadê ele? Luiz Araújo, Léo Ortiz, Jorginho, Everton, Emerson Royal, Diego Alves, Samuel Lino. Então aqui no lugar do Everton Ribeiro, acredito que deve entrar o Samuel Lino. Então acredito que o jogo do Flamengo, o time do Flamengo vai com Rossi, Alexandro, Léo Pereira e Léo Ortiz e o Varela. Essa é a zaga, é a defesa do Flamengo. Jorginho e o Pulgar, os dois volantes. E aí Carrascal, Arrascaeta, o Samuel Lino e aqui no lugar do Plata, o Pedro ou o Bruno Henrique. Esse deve ser, na minha opinião, o time que o Felipe Luiz deve mandar para campo, certo? O outro jogo que a gente vai ter, esse daí já seria jogo da noite. O jogo da noite, a gente vai ter aqui a Copa do Brasil com o jogo entre Corinthians e Vasco. Desde o início do campeonato da Série A, o Corinthians tem sido um time ali over HT. O Corinthians tem se envolvido muito em over HT. O Vasco, ele tem jogado ali no comando do Diniz, e o Diniz é aquele treinador que quer que o time saia tocando bola. Então, a gente tem aí um time que é muito ofensivo, o time do Corinthians, e tem um time que gosta de dar sopa para o azar, que é o Vasco. Isso por causa do treinador que exige que os jogadores dele saiam tocando a bola. Então, acredito que pode sim sair esse gol do Corinthians no HT. Se caso não sair o gol do Corinthians no HT, a probabilidade para sair no FT aumenta, para sair um golzinho, porque decidir no Maracanã, o Corinthians sabe que a pressão vai ser grande. Os dois times sabem que não vai ser um jogo que vai ser decidido em apenas um jogo. O título não vai ser decidido em apenas um jogo, tem outro jogo. Porém, o Corinthians, como mandante do primeiro jogo, ele tem que criar uma vantagem para ir para o Maracanã e jogar lá com essa vantagem para tentar aí ser campeão. Quem for campeão vai ter aí o privilégio de disputar a Libertadores, já que, se eu não estou enganado, o campeão da Copa do Brasil ganha uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte. Certo, pessoal? Então é isso. Eu vou colocar aqui, ó, os jogos que a gente vai ter aí. Não aparece. Já marquei aqui, mas não aparece. A gente vai ter aí o jogo
esses são os jogos, começando de 12h30 na Sérvia. 2 horas a gente tem o Mundial de Clube. Às 4h30 a gente tem a Suíça. 5 horas a gente vai ter aí o Campeonato da Escócia. E às 9h30 a gente vai ter aí a Copa do Brasil. Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado aí vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, coloque aí nos comentários. Mais uma vez agradecer aí aos assinantes do canal. Isso me fortalece para continuar fazendo esses vídeos aqui para o pessoal. Quero agradecer aos membros lá do Tipster. Espero que eles tenham pego lá as tips também. E amanhã eu volto para trazer o resultado desses jogos e ver mais jogos para quinta-feira, no dia 18. Amanhã é 17. Na manhã 17 eu trago o resultado dos jogos que a gente fez agora, a leitura, e os jogos do dia 18. Então, mais uma vez, muito obrigado. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês, a família de vocês, muita saúde e muita paz.